No interior de Minas Gerais, onde as colinas verdes se estendem sob um céu que parece nunca acabar, havia uma pequena vila chamada São Lourenço. Era um lugar onde todos se conheciam, onde as conversas fluíam nas varandas ao entardecer, e os segredos, bem, esses raramente ficavam escondidos por muito tempo. No meio dessa vila, numa rua de terra batida, vivia Lucas, um jovem de 22 anos, com olhos inquietos e um coração que carregava mais sonhos do que ele sabia como realizar. Ele morava numa casa alugada, simples, com paredes descascadas e uma janela que dava direto para o quintal da casa vizinha. Era ali, naquela casa de telhado baixo, que vivia Clara, uma mulher de 35 anos que parecia desafiar o tempo com sua beleza serena e um sorriso que escondia mais do que revelava. Lucas não era de falar muito. Passava os dias consertando motos na oficina do seu tio, voltando para casa quando o sol já se punha, com as mãos sujas de graxa e a cabeça cheia de pensamentos soltos. Ele não tinha amigos próximos na vila, talvez porque sempre se sentisse um pouco deslocado, como se pertencesse a outro lugar. A solidão era sua companheira constante, e talvez por isso seus olhos começaram a vagar para além da janela do seu quarto, para o quintal onde Clara aparecia de vez em quando, pendurando roupas no varal ou cuidando das plantas com uma delicadeza que ele nunca tinha notado em ninguém. Clara era casada com Mateus, um homem robusto de 40 anos, que comandava a mercearia da vila com uma risada alta e um jeito meio bruto. Eles tinham um filho, Pedro, de 16 anos, que passava mais tempo na escola ou com os amigos do que em casa. Clara, por outro lado, era a alma da mercearia. Era ela quem atendia os clientes com paciência, anotava os pedidos no caderninho de fiado e, às vezes, deixava escapar um suspiro que ninguém parecia notar. Lucas notava. Ele notava tudo. O jeito como ela afastava o cabelo do rosto quando o calor apertava, a curva suave do seu pescoço quando se abaixava para pegar algo no balcão, o brilho nos olhos castanhos que parecia carregar uma história não contada. Numa noite abafada de verão, quando o calor parecia grudar na pele como uma segunda camada, Lucas estava em seu quarto, tentando escapar do tédio com um ventilador velho que mal girava. A vila estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos e o latido ocasional de algum cachorro ao longe. Ele abriu a janela, buscando um pouco de ar, e foi então que a viu. Clara estava no quintal dos fundos, a poucos metros de distância, entrando no pequeno banheiro externo da casa. A porta de madeira, velha e mal encaixada, deixou uma fresta pela qual a luz amarelada do lampião escapava, desenhando sombras suaves no chão. Lucas não sabia por que parou para olhar. Talvez fosse o calor, talvez fosse a solidão, mas seus olhos se fixaram naquela fresta, e seu coração começou a bater mais rápido. Clara não sabia que estava sendo observada. Ela entrou no banheiro e a porta rangeu ao se fechar, mas não completamente. Através da fresta, Lucas viu com o contorno do seu corpo enquanto ela tirava a blusa leve que usava. A luz do lampião dançava sobre sua pele, destacando a suavidade dos ombros e a curva delicada da cintura. Quando a água começou a cair, o som era como uma melodia hipnótica, e Lucas sentiu um calor subir pelo peito, um misto de fascínio e culpa. Ele sabia que não deveria estar ali, sabia que estava invadindo algo sagrado, mas seus pés pareciam colados ao chão. O vapor subia, embaçando a fresta, mas ele ainda podia ver o suficiente. Os cabelos longos e molhados caindo sobre as costas, a silhueta de um corpo que parecia esculpido para despertar desejos proibidos. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se convencer a virar as costas, mas quando os abriu, Clara estava enxugando o rosto com uma toalha, e a visão dele ficou ainda mais clara. A toalha deslizou lentamente, revelando a pele macia do pescoço e o contorno do seio sob a luz fraca. Lucas engoliu em seco, sentindo o corpo inteiro pulsar. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, deixando apenas ele, a fresta na porta e Clara, que parecia alheia a tudo, perdida em seus próprios pensamentos enquanto a água escorria pelo chão. Quando Clara terminou o banho e apagou o lampião, a escuridão engoliu a cena, e Lucas voltou para o quarto com o coração disparado. Ele se jogou na cama, encarando o teto,
tentando entender o que tinha acabado de fazer. A culpa pesava como uma pedra no peito, mas havia algo mais forte, algo que o fazia querer ver de novo, sentir de novo aquele arrepio que não explicava. Ele tentou dormir, mas a imagem de Clara não saía da sua cabeça. Era como se ela tivesse acendido uma chama dentro dele, uma chama que ele não sabia como apagar. Nos dias seguintes, Lucas começou a reparar em Clara de uma forma que nunca tinha feito antes. Ele passava pela mercearia com mais frequência, inventando desculpas para comprar coisas que não precisava. Um refrigerante, um pacote de bolachas, qualquer coisa que o colocasse diante dela. Clara o atendia com o mesmo sorriso de sempre, mas agora Lucas via detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, a forma como a blusa justa marcava a cintura, o perfume suave que parecia flutuar ao redor dela. Cada encontro, por mais breve que fosse, alimentava a obsessão que crescia dentro dele. Uma tarde, enquanto Clara arrumava as prateleiras da mercearia, Lucas entrou, fingindo procurar algo. Ela estava agachada, organizando latas de milho, e a blusa subiu um pouco, revelando uma faixa de pele acima da calça jeans. Lucas sentiu o rosto queimar e desviou o olhar, mas não antes de gravar aquela imagem na memória. "Precisa de ajuda, Clara?" Ele perguntou, a voz um pouco trêmula. Ela levantou os olhos surpresa e sorriu. "Não, Lucas, mas obrigada. Só estou tentando deixar isso aqui em ordem." A voz dela era suave, quase melódica, e Lucas sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele pegou uma garrafa de água e saiu, com o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ela podia ouvir. Naquela noite, Lucas não resistiu. Ele voltou à janela, esperando, como um caçador à espreita. O quintal estava escuro, mas a luz do banheiro acendeu novamente. Clara entrou, e a cena se repetiu, mas dessa vez ele notou algo diferente. Ela parecia cansada, os ombros levemente curvados, como se carregasse um peso invisível. Mesmo assim, a beleza dela era inegável. A água caía, e Lucas se pegou imaginando como seria tocar aquela pele, sentir o calor do corpo dela contra o seu. Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos, mas eles voltavam, mais fortes, mais insistentes. A culpa o corroía, mas a curiosidade era mais poderosa. Ele começou a reparar nos horários de Clara, nos momentos em que ela ficava sozinha no quintal ou no banheiro. Cada vez que a via, era como se uma nova peça do quebra-cabeça se encaixasse, formando uma imagem que ele não conseguia ignorar. Ele sabia que estava cruzando uma linha, mas a tentação era grande demais. Clara, com sua beleza proibida, tinha se tornado o centro do seu mundo, e ele não sabia como parar. Numa noite, enquanto a vila dormia sob um céu estrelado, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou o celular, um aparelho velho que mal funcionava, e foi até Janela. O banheiro estava iluminado e Clara estava lá como ele esperava. Com as mãos trêmulas, ele ajustou o celular contra a fresta da porta, garantindo que ficasse escondido entre as sombras. Ele respirou fundo, sentindo o peso do que estava prestes a fazer, e apertou o botão de gravar. A luz do lampião tremeluziu, e a silhueta de Clara começou a se mover sob a água, alheia ao olhar que agora a capturava para sempre. A escuridão da noite envolvia São Lourenço como um manto, mas dentro do quarto de Lucas, a tela do celular brilhava com uma luz que parecia queimar seus olhos. Ele segurava o aparelho com as mãos ainda trêmulas, o coração disparado enquanto assistia ao vídeo que gravara de Clara. Cada movimento dela sob a água, cada curva desenhada pela luz fraca do lampião, era como uma corrente que o puxava para um abismo que ele não queria escapar. Ele sabia que estava errado, que aquele vídeo era uma invasão, um segredo que não deveria existir, mas a cada vez que pausavas a imagem, sentia um vazio que só Clara parecia preencher. Os dias que se seguiram foram como um redemoinho. Lucas mal saía de casa, exceto para trabalhar na oficina, onde seus pensamentos vagavam longe das chaves de fenda e dos motores barulhentos,
Ele se pegava revisitando o vídeo em segredo, escondido no quarto, com as cortinas fechadas para que ninguém visse a culpa que pesava em seus ombros. A imagem de Clara tinha se tornado uma obsessão, uma necessidade que ele não conseguia explicar. Ele parou de encontrar os poucos amigos que tinha na vila, ignorava os convites para tomar cerveja no bar da esquina, e até as conversas com seu tio na oficina se reduziam a monossílabos. Tudo do que importava era Clara, ou melhor, a ideia dela que ele construíra em sua mente. Na mercearia, Lucas encontrou novas desculpas para aparecer. Ele entrava com passos hesitantes, fingindo escolher algo nas prateleiras, mas seus olhos sempre buscavam Clara. Ela estava lá, como sempre, com o avental azul que abraçava sua cintura e o cabelo preso num coque frouxo que deixava alguns fios caírem sobre o rosto. Cada detalhe parecia calculado para mexer com ele. O jeito como ela se inclinava para anotar um pedido, a risada leve que escapava quando um cliente contava uma piada, até o som dos seus brincos tilintando quando virava a cabeça. Lucas sentia o estômago revirar, uma mistura de desejo e nervosismo, como se a qualquer momento ela pudesse ler seus pensamentos. "Oi, Lucas, o de sempre?" Clara perguntou numa tarde, enquanto limpava o balcão com um pano. A voz dela era casual, mas para ele cada palavra parecia carregada de algo mais. Ele assentiu, forçando um sorriso, e pegou uma lata de refrigerante da geladeira. Enquanto ela registrava a compra, Clara se abaixou para pegar uma sacola plástica, e a blusa subiu um pouco, revelando a pele clara da cintura. Lucas desviou o olhar rapidamente, mas o calor já subia pelo seu pescoço. Ele murmurou um obrigado e saiu quase correndo, com a imagem dela gravada como uma fotografia em sua mente. A obsessão de Lucas começou a se transformar em algo mais ousado. Ele não se contentava mais em apenas olhar pela janela ou assistir ao vídeo em segredo. Queria mais, queria estar mais perto, tocar o que até agora só existia em seus pensamentos. Uma noite, quando a vila estava mergulhada no silêncio, ele decidiu ir além. Sabia que Clara costumava lavar roupas no quintal dos fundos, onde ficava o tanque ao lado do banheiro. Era um risco, mas a ideia de estar tão perto dela, de talvez capturar algo mais íntimo, o impulsionava como uma força que ele não controlava. Com o celular no bolso, Lucas saiu de casa, tomando cuidado para não fazer barulho. A lua estava escondida atrás de nuvens, e a escuridão o protegia enquanto ele contornava o muro baixo que separava as duas casas. O quintal de Clara estava vazio, mas a luz do banheiro estava acesa, e ele ouviu o som de água caindo no tanque. Seu coração batia tão alto que ele temia que alguém pudesse ouvir. Ele se aproximou, escondendo-se atrás de uma árvore, e viu Clara ali, agachada, esfregando uma peça de roupa com movimentos firmes. Ela usava uma camiseta velha e um short que terminava bem acima dos joelhos, deixando à mostra as pernas torneadas que brilhavam sob a luz fraca. Lucas ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. A forma como Clara se movia, o jeito como a camiseta grudava no corpo por causa do calor, tudo parecia convidá-lo a se aproximar. Ele tirou o celular do bolso, com as mãos suadas, e pensou em gravar, mas hesitou. Era arriscado demais. E se ela ouvisse? E se Pedro, o filho dela, aparecesse? A razão gritava para ele voltar, mas o desejo falava mais alto. Ele deu um passo à frente, tentando se esconder melhor, quando um galho seco estalou sob seu pé. Clara levantou a cabeça imediatamente, os olhos varrendo o quintal. "Quem tá aí?" perguntou, a voz firme, mas com um toque de preocupação. Lucas prendeu a respiração, colando o corpo contra a árvore. O silêncio parecia eterno, até que Clara balançou a cabeça, como se convencesse a si mesma de que era só o vento, e voltou ao trabalho. Lucas soltou o ar devagar, o coração ainda disparado, mas a adrenalina o fazia sentir-se vivo, como se estivesse dançando na beira de um precipício. Naquela noite, ele não gravou nada, mas a experiência o deixou ainda mais inquieto. Ele precisava de algo mais concreto, algo que pudesse carregar consigo além das imagens na tela. Foi então que uma ideia perigosa surgiu. No dia seguinte, enquanto Clara estava ocupada na mercearia, Lucas viu e deu a oportunidade. Era fim de tarde e Pedro estava na escola, enquanto Mateus conversava com um cliente do outro lado da rua. O quintal estava deserto, e a porta do banheiro estava entreaberta, como se convidasse Lucas a cruzar a linha que ele já estava tão perto de ultrapassar.
Com o coração na boca, ele entrou no quintal, olhando ao redor para garantir que ninguém o via. O banheiro cheirava a sabão e umidade, e no canto, perto do tanque, havia um cesto com roupas usadas. Ele hesitou por um momento, a culpa apertando o peito, mas a tentação era mais forte. Com as mãos trêmulas, ele vasculhou o cesto até encontrar o que procurava. Uma peça de lingerie preta, pequena e delicada, que ainda carregava o perfume suave de Clara. Ele a segurou por um segundo, sentindo a textura macia entre os dedos, e então a guardou no bolso, como se estivesse roubando um pedaço da própria alma dela. Lucas correu de volta para casa, trancando a porta do quarto como se temesse que alguém pudesse entrar e descobrir seu segredo. Ele tirou a peça do bolso, encarando-a com uma mistura de fascínio e vergonha. Era mais do que um objeto, era uma prova do seu desejo, uma ponte para a Clara que existia em seus sonhos. Ele a aproximou do rosto, sentindo o cheiro que o fazia fechar os olhos e imaginar coisas que nunca ousaria dizer em voz alta. Mas ao mesmo tempo, a realidade o puxava de volta. O que ele estava fazendo? Como tinha chegado tão longe? As semanas seguintes foram uma batalha constante entre a razão e o instinto. Lucas continuava a frequentar a mercearia, mas agora com um propósito diferente. Ele queria ver Clara reagir, queria saber se ela suspeitava de algo, se notava o jeito como ele a olhava. Ela parecia alheia, tratando-o com a mesma cortesia de sempre, mas Lucas via sinais onde talvez não existissem. Um olhar que se demorava um segundo a mais, um sorriso que parecia esconder algo. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que mal notava o mundo ao redor. A vila, os clientes da oficina, até mesmo as conversas com seu tio. Tudo se tornava um borrão, um pano de fundo para a figura de Clara, que ocupava cada canto da sua mente. Uma tarde, enquanto Clara arrumava caixas na mercearia, Lucas entrou, fingindo procurar algo nas prateleiras. Ela estava de costas, esticando-se para alcançar uma prateleira alta, e a blusa subiu, revelando a curva da cintura e um pedaço de pele que parecia brilhar sob a luz do sol que entrava pela janela. Lucas sentiu a boca secar, as mãos apertando a lata de cerveja que segurava. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, a voz rouca. Clara virou-se surpresa e riu. "Você tá me oferecendo ajuda ou só quer ficar olhando?" A brincadeira era leve, mas para Lucas foi como um choque elétrico. Ele gaguejou uma resposta, pegou a lata e saiu, com o rosto em chamas. Naquela noite, deitado na cama, Lucas segurava a peça de lingerie que roubara, passando os dedos pelo tecido como se pudesse invocar Clara ali, ao seu lado. Ele sabia que estava se afundando em algo perigoso, que cada passo o levava mais longe da pessoa que ele costumava ser. Mas a ideia de parar, de apagar o vídeo, de devolver o que roubara, parecia impossível. Clara era o fogo que o consumia, e ele estava disposto a se queimar. Enquanto a vila dormia, Lucas ouviu um barulho vindo do quintal de Clara. Ele se levantou, o coração acelerado, e correu para a janela. A luz do banheiro estava apagada, mas ele viu uma sombra se mover perto do tanque. Era Pedro, o filho de Clara, carregando um balde. Lucas se escondeu atrás da cortina, o corpo tenso, rezando para não ser visto. Pedro parou por um momento, olhando na direção da casa de Lucas, como se sentisse algo. Então, sem dizer nada, voltou para dentro. Lucas deslizou até o chão, o coração batendo tão forte que parecia explodir, a lingerie ainda apertada em sua mão. O silêncio que envolveu Lucas enquanto ele permanecia agachado atrás da cortina era ensurdecedor, como se o próprio tempo tivesse parado para julgá-lo. A sombra de Pedro desapareceu na escuridão do quintal, mas o peso do quase desastre ficou, cravado em seu peito como uma faca. Ele segurava a peça de lingerie com tanta força que os dedos doíam, e pela primeira vez em semanas, a excitação que o consumia deu lugar a um medo cru, quase paralisante. Ele se arrastou até a cama, jogando a peça num canto do quarto, como se pudesse se livrar também da culpa que o sufocava. Mas o sono não veio. Em vez disso, ele ficou encarando o teto, imaginando o que teria acontecido se Pedro tivesse olhado mais de perto, se tivesse visto o que ele escondia. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento, as nuvens pesadas prometendo chuva. Lucas acordou com olheiras fundas, o corpo exausto, mas a mente ainda girando em torno de Clara.
Ele tentou se convencer de que precisava parar, de que estava brincando com fogo, mas a ideia de se afastar dela era insuportável. Era como se ela tivesse se tornado parte dele, uma necessidade tão essencial quanto o ar. Ele tomou-lhe um banho rápido, vestiu uma camisa velha e decidiu ir à mercearia, não para comprar algo, mas para provar a si mesmo que ainda tinha controle sobre seus impulsos. Ou pelo menos, era o que ele queria acreditar. Quando chegou, a mercearia estava mais cheia que o normal. Clara atendia uma cliente idosa com paciência, explicando o preço de um pacote de arroz, enquanto Mateus descarregava caixas de cerveja no canto. Lucas hesitou na entrada, sentindo o peso do olhar de Mateus, mesmo que o homem nem tivesse notado sua presença. Ele se aproximou do balcão fingindo escolher algo, mas seus olhos traíam sua intenção fixos em Clara. Ela usava uma blusa de manga longa, justa o suficiente para destacar a delicadeza dos ombros, e o cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre as costas. Quando ela virou para pegar um produto, seus olhos encontraram os dele por um breve momento, e Lucas sentiu um choque percorrer o corpo. Era um olhar comum, talvez, mas para ele, parecia carregar um segredo compartilhado. Lucas, tá precisando de quê hoje? Clara perguntou, com um tom leve que contrastava com a tempestade dentro dele. Ele gaguejou pedindo a primeira coisa que veio à mente, um sabonete. Ela sorriu, entregando o pacote, e seus dedos roçaram os dele por um instante. O toque foi tão rápido que poderia ter passado despercebido, mas para Lucas foi como uma faísca. Ele saiu da mercearia com o coração acelerado, o sabonete esquecido na mão, e uma certeza perigosa crescendo dentro dele. Precisava encontrar uma maneira de se aproximar de Clara, de transformar aquela obsessão em algo real. Os dias seguintes trouxeram uma mudança inesperada. Uma manhã, enquanto Lucas consertava uma moto na oficina, ouviu rumores entre os clientes. Mateus tinha sofrido um acidente. Ele estava voltando de uma entrega na cidade vizinha quando perdeu o controle da moto numa curva, fraturando a perna. A notícia correu rápido pela vila. Como todas as notícias em São Lourenço, e Lucas sentiu uma mistura estranha de preocupação e alívio. Preocupação porque Mateus era uma figura constante na vila. Alguém que, apesar do jeito bruto, sempre o tratara bem. Alívio porque, com Mateus no hospital, Clara estaria sozinha em casa, e isso abria uma porta que ele não podia ignorar. Naquela tarde, Lucas passou pela mercearia, esperando encontrar Clara sobrecarregada, mas ela parecia mais calma do que ele imaginava. Estava atrás do balcão, anotando algo num caderno, com uma expressão de cansaço que não conseguia esconder. Pedro estava ao lado, ajudando a organizar as prateleiras, mas o garoto parecia distante, como se carregasse o peso do acidente do pai. Lucas entrou, hesitante, e perguntou: Clara, soube do Mateus. Tá tudo bem com ele? Ela levantou os olhos, surpresa com a preocupação, e suspirou. Ele tá no hospital, vai ficar bem, mas vai demorar para voltar a andar direito. Tô tentando segurar as pontas aqui. A voz dela tremia um pouco, e Lucas viu pela primeira vez uma rachadura na força que ela sempre exibia. Se precisar de ajuda, é só chamar. Ele ofereceu, tentando soar casual, mas com o coração batendo forte. Clara sorriu, um sorriso fraco, quase automático. Obrigada, Lucas. Vou precisar mesmo, com o Mateus fora. Ele assentiu e saiu, mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça. Era a chance que ele esperava, uma brecha para se aproximar sem levantar suspeitas. Ele começou a aparecer com mais frequência, oferecendo ajuda com pequenas tarefas. Consertou uma torneira que vazava no quintal, carregou caixas pesadas para o estoque, até ajudou a reparar uma porta quebrada na mercearia. Cada tarefa era uma desculpa para estar perto de Clara, para ouvir sua voz, para sentir o perfume que parecia flutuar ao redor dela como uma promessa. Clara, por sua vez, parecia grata, mas também exausta. Uma noite, enquanto Lucas ajudava a fechar a mercearia, ela desabafou, quase sem querer. Às vezes, sinto que estou carregando o mundo nas costas, ela disse enquanto guardava o dinheiro do caixa. Mateus sempre foi o pilar aqui, e agora sou só eu. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele queria dizer algo, consolá-la,
mas tudo o que saiu foi: "Você é mais forte do que pensa, Clara." Ela olhou para ele, surpresa, e por um momento seus olhos se encontraram de uma forma que fez o ar parecer mais pesado. "Obrigada," ela murmurou, desviando ele o olhar, mas Lucas sentiu que algo tinha mudado, como se uma ponte invisível tivesse sido construída entre eles. A proximidade trouxe novas tentações. Lucas notava cada detalhe de Clara com uma intensidade que o assustava. O jeito como ela afastava o suor da testa com as costas da mão, a forma como a blusa se ajustava ao corpo quando ela se esticava para alcançar algo, até o som da sua respiração quando estavam sozinhos no estoque. Ele se pegava imaginando coisas que nunca ousaria dizer. Como seria segurar suas mãos, sentir o calor da sua pele, ouvir sua voz sussurrando seu nome. A culpa ainda estava lá, mas agora era abafada por um desejo que crescia como uma tempestade. Uma tarde, enquanto Lucas ajudava a Clara a organizar o estoque, um acidente mudou o curso das coisas. Ela estava subindo numa escada para pegar uma caixa de produtos, mas a escada, velha e instável, cedeu. Clara perdeu o equilíbrio, e Lucas, que estava por perto, correu para segurá-la. Ele a agarrou pela cintura, puxando-a contra si. E por um instante, o mundo pareceu parar. O corpo dela estava quente contra o dele, o rosto tão próximo que ele podia sentir o hálito dela. "Você tá bem?" Ele perguntou, a voz rouca sem soltá-la. Clara assentiu, mas não se afastou imediatamente. Seus olhos encontraram os dele, e havia algo ali. Confusão, talvez, ou algo mais profundo que ela mesma não entendia. Lucas segurou a mão dela por um segundo a mais do que precisava, os dedos entrelaçados com os dela, sentindo a suavidade da sua pele. Clara ficou imóvel, como se estivesse decidindo o que fazer, mas então puxou a mão de volta, murmurando um "obrigada", quase inaudível. Ela virou o rosto, fingindo arrumar algo, mas Lucas viu o rubor em suas bochechas, o leve tremor em seus ombros. Ele saiu do estoque com o coração disparado, uma certeza perigosa crescendo dentro dele. Clara não o afastara com força, não gritara, não o repreendera. Para ele, isso era um sinal, uma porta entreaberta que ele precisava atravessar. Naquela noite, enquanto a chuva começava a cair sobre São Lourenço, Lucas estava sentado em seu quarto encarando o celular. O vídeo de Clara ainda estava lá, mas agora parecia insuficiente. Ele queria mais do que imagens, mais do que segredos roubados. Ele queria ela, de verdade, e a proximidade dos últimos dias o fazia acreditar que isso era possível. Com a chuva tamborilando no telhado, ele começou a traçar um plano, algo que o colocasse ainda mais perto de Clara, que transformasse a fantasia em realidade. Ele pegou um caderno velho e escreveu uma única frase: falar com ela sozinhos. Então, fechou o caderno e olhou pela janela, onde a luz da casa de Clara brilhava como um farol na escuridão. A chuva caía em São Lourenço como um véu cinzento, transformando as ruas de terra em lama e abafando os sons da vila com seu tamborilar incessante. Lucas segurava o caderno velho, os olhos fixos na frase que escrevera: falar com ela sozinhos. A luz da casa de Clara, brilhando através da janela, era como um chamado, uma promessa que ele não conseguia ignorar. Ele fechou o caderno com um movimento brusco, o coração acelerado por uma mistura de determinação e medo. A proximidade dos últimos dias, o toque das mãos de Clara, o olhar que parecia hesitar entre recuar e ceder, tudo isso o convencia de que o momento tinha chegado. Ele precisava agir, ou a chance de transformar seus desejos em realidade escorreria como a chuva pelo telhado. Lucas esperou até que a noite avançasse, o relógio marcando quase 7 horas. A vila estava silenciosa, embrulhada no frio úmido do inverno mineiro. Ele sabia que Mateus ainda estava no hospital, preso a uma cama, e há semanas de recuperação. Pedro, segundo os rumores, tinha ido passar a noite na casa de um colega para estudar, deixando Clara sozinha. Era a oportunidade perfeita, uma janela que talvez nunca mais se abrisse. Ele vestiu um casaco escuro, enfiou o celular no bolso e saiu, os passos abafados pela chuva que caía leve, mas insistente. O ar estava pesado, carregado de umidade e do cheiro de terra molhada, mas Lucas mal notava. Sua mente estava fixa em Clara, em como ele diria o que sentia, em como ela reagiria. Chegando ao quintal dos fundos, ele hesitou. A casa de Clara estava às escuras,
exceto por uma luz suave que vinha da cozinha. Ele se aproximou da porta dos fundos, a madeira rangendo sob seus dedos, quando ela a empurrou devagar. O som da chuva abafava qualquer ruído, mas ele ainda sentia o coração pulsar nos ouvidos. Dentro da cozinha, Clara estava de pé, mexendo algo numa panela. Ela usava um vestido simples, de mangas longas, que abraçava o corpo de forma sutil, o cabelo solto caindo sobre um ombro. A cena era tão comum, tão doméstica, que por um momento Lucas quase esqueceu por que estava ali. Mas então ela virou o rosto, percebendo a presença dele, e seus olhos se arregalaram. Lucas, o que você está fazendo aqui? A voz dela era uma mistura de surpresa e cautela, as sobrancelhas franzidas enquanto largava a colher na pia. Ele deu um passo à frente, a porta se fechando atrás dele com um clique suave. Eu precisava te ver, ele disse, as palavras saindo mais roucas do que ele pretendia. Clara cruzou os braços, o corpo tenso. Tá tarde, Lucas. Não é hora para visitas. O que tá acontecendo? Havia um tom de desconfiança na voz dela, mas também uma curiosidade que Lucas agarrou como uma tábua de salvação. Ele respirou fundo, sentindo o peso do momento. Clara, eu não consigo parar de pensar em você. Ele começou, as palavras saindo em um jorro, como se tivessem sido contidas por tempo demais. Desde aquele dia na mercearia, quando você caiu, quando eu te segurei, eu sei que é errado, mas eu sinto algo por você, algo que não explica. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara o encarava, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Por um instante, ele pensou que ela ia gritar, mandá-lo embora, mas ela apenas balançou a cabeça, como se tentasse processar o que ouvia. Lucas, você tá louco? Ela finalmente disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu sou casada. Tenho um filho. Você não pode falar essas coisas. Mas havia uma hesitação em seu tom. Uma rachadura que Lucas percebeu imediatamente. Ele deu outro passo, reduzindo a distância entre eles. Eu sei, Clara, mas eu vejo como você está cansada, como você carrega tudo sozinha. Você merece mais. Merece alguém que te veja de verdade. As palavras eram arriscadas, uma mistura de verdade e manipulação, mas Lucas estava além do ponto de retorno. Clara recuou, batendo contra a pia, os dedos agarrando a borda como se precisasse de apoio. Para, Lucas, isso não está certo. Mas os olhos dela, aqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem, não se desviaram dos dele. Havia algo ali, uma tempestade de emoções que ele não conseguia decifrar. Ele se aproximou ainda mais, o espaço entre eles reduzido a quase nada. Me diz que você não sente nada. Ele murmurou, a voz carregada de urgência. Me diz, e eu vou embora. O silêncio voltou, pesado como a chuva lá fora. Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela baixou o olhar, os ombros tremendo levemente. Lucas não pensou. Ele estendeu a mão, tocando o braço dela, e quando ela não recuou, ele a puxou para si. O movimento foi rápido, quase instintivo, e de repente os dois estavam próximos demais, o calor dos corpos contrastando com o frio da noite. Ele sentiu o perfume dela, aquele aroma suave que o perseguia em sonhos, e perdeu o controle. Seus lábios encontraram os dela, um beijo desesperado, cheio de fome e culpa. Clara ficou rígida por um momento, as mãos contra o peito dele, como se quisesse empurrá-lo. Mas então, algo cedeu. Ela retribuiu o beijo, hesitante no início, depois com uma intensidade que pegou Lucas desprevenido. Era como se toda a tensão, toda a solidão que ela carregava tivesse encontrado uma saída naquele momento. Eles se moveram, tropeçando até o corredor estreito que levava ao banheiro dos fundos, o único lugar onde a luz da cozinha não alcançava. A porta se fechou com um baque, e ali, na penumbra, sob o som da chuva que abafava tudo, eles ultrapassaram a linha que nenhum dos dois poderia desfazer. O banheiro era pequeno, o ar carregado de umidade e do cheiro de sabão. A roupa de Clara caiu ao chão, o vestido deslizando como uma promessa quebrada. Lucas sentia o corpo dela contra o seu, a pele quente, os suspiros que escapavam dos lábios dela, como uma melodia proibida.
Cada toque era uma explosão, cada movimento uma traição ao que ambos sabiam ser certo. Ele a segurava com força, como se temesse que ela desaparecesse, e ela por um instante parecia se entregar, perdida na mesma loucura que os consumia. O mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas eles, o calor, a urgência de um desejo que não podia ser contido. Mas então, tão rápido quanto começou, tudo desmoronou. Clara se afastou, o rosto vermelho, os olhos brilhando com lágrimas. Não, ela sussurrou, a voz quebrada. Isso não pode acontecer. Ela se abaixou, pegando o vestido com mãos trêmulas, cobrindo-se como se quisesse apagar o que acabara de fazer. Lucas ficou paralisado, o coração ainda disparado, a realidade caindo sobre ele como um balde de água fria. Clara, por favor. Ele começou, mas ela o interrompeu, a voz agora firme, cheia de raiva e vergonha. Saia daqui, Lucas, agora. Ele quis dizer algo, explicar, implorar, mas o olhar dela o calou. Era um olhar que misturava dor, medo e uma fúria contida. Ele recuou tropeçando na porta e saiu para a chuva, o frio cortando sua pele enquanto corria para casa. O vestido de Clara, a forma como ela o beijara, a maneira como tudo ruiu, tudo girava em sua cabeça como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Ele trancou a porta do quarto, o corpo molhado e tremendo, e se jogou na cama, o rosto enterrado nas mãos. A chuva continuava a cair, um lembrete cruel do que ele tinha feito, e do que talvez tivesse perdido para sempre. A chuva parara, mas o frio cortante da madrugada ainda pairava sobre São Lourenço, infiltrando-se pelas frestas da janela do quarto de Lucas. Ele permaneceu deitado, o corpo encharcado colado à cama, as mãos cobrindo o rosto como se pudesse apagar a memória do que acontecera. O eco da voz de Clara, carregada de raiva e dor, ressoava em sua mente, cada sílaba como uma lâmina afiada. Ele não conseguia se mover, preso entre o peso da culpa e o vazio que o consumia. A imagem dela, cobrindo-se com o vestido, os olhos brilhando de lágrimas, era uma ferida aberta que ele não sabia como fechar. Lucas fechou os olhos, desejando que o sono o levasse, mas tudo o que veio foi o som insistente da própria consciência, sussurrando que ele tinha ido longe demais. Os dias seguintes foram um borrão de silêncios e olhares furtivos. Lucas evitava a mercearia, temendo cruzar com Clara, temendo o que poderia ver em seu rosto. Desprezo, medo ou pior, nada. Ele se trancava no quarto, saindo apenas para a oficina, onde trabalhava com a cabeça baixa, os movimentos mecânicos, como se fosse um estranho no próprio corpo. A vila, antes um lugar de rotina familiar, agora parecia sufocá-lo. Cada esquina, cada conversa sussurrada entre os vizinhos, parecia carregar a ameaça de que seu segredo fosse descoberto. Ele parou de olhar pela janela, parou de tocar no celular, onde o vídeo de Clara ainda dormia como uma bomba relógio, mas a ausência dela só intensificava sua obsessão, transformando-a numa sombra que o perseguia. Clara, por sua vez, parecia ter erguido um muro invisível. Quando Lucas finalmente reuniu coragem para passar pela mercearia, dias depois, ela estava lá, atendendo um cliente com a mesma eficiência de sempre. Mas havia algo diferente. Seu sorriso era forçado, os olhos desviavam dos dele, e sua voz, quando falou, era fria, quase profissional. "O que você quer, Lucas?" perguntou, sem levantar o olhar do caderno de anotações. Ele murmurou algo sobre comprar cigarros, mas a verdade era que só queria vê-la, confirmar que ela ainda existia fora dos seus pesadelos. Ele saiu com as mãos vazias, o coração apertado, sentindo que algo entre eles tinha se quebrado para sempre. Enquanto isso, Mateus voltou do hospital, mancando com uma muleta, o rosto marcado pela dor e pela frustração. A mercearia voltou a funcionar normalmente, mas a tensão no ar era palpável. Lucas ouvia, através das paredes finas de sua casa, discussões abafadas entre Clara e Mateus. Eram vozes carregadas de cansaço, de acusações veladas, de um casamento que parecia desmoronar sob o peso das circunstâncias. Cada grito abafado era um lembrete do que Lucas tinha feito, do caos que ele ajudara a criar. Ele queria acreditar que Clara sentia algo por ele, que aquele momento no banheiro tinha significado algo, mas a realidade era cruel. Ela o evitava,
E ele era o culpado. O golpe final veio de onde Lucas menos esperava. Uma tarde, enquanto consertava uma moto na oficina, Pedro apareceu, os olhos faiscando de raiva. O garoto normalmente reservado estava diferente, os punhos cerrados, o rosto vermelho de fúria. Você é um nojento, Lucas. Ele disparou, a voz tremendo. Lucas congelou, a chave de fenda escorregando de sua mão. Do que você tá falando? Perguntou, mas o tom era fraco, já temendo a resposta. Pedro tirou algo do bolso, o celular de Lucas, aquele que ele pensava estar escondido no fundo da gaveta. Eu achei isso na sua casa, quando fui pegar a bola que caiu no seu quintal. Você gravou a minha mãe, seu doente. O mundo de Lucas desabou. Ele tentou explicar, gaguejando palavras desconexas, mas Pedro não ouvia. Você acha que ninguém ia descobrir? Eu vi tudo, Lucas. Os vídeos, as coisas que você roubou. Você tá destruindo a minha família. As palavras do garoto eram como socos, cada uma mais pesada que a anterior. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés, o estômago revirando com a certeza de que tudo estava perdido. Por favor, Pedro, ele implorou, a voz quase inaudível. Não conta pra ninguém. Eu juro que vou parar. Mas Pedro balançou a cabeça, os olhos marejados. Você tem uma semana para sumir dessa vila. Se eu te vir aqui de novo, conto tudo pro meu pai. Ele te mata, Lucas. E eu não vou impedi-lo. Pedro jogou o celular no chão, a tela rachando com o impacto, e saiu, deixando Lucas sozinho com o eco das suas palavras. Ele ficou parado, encarando os cacos do aparelho, o coração disparado, o corpo tremendo. Ele sabia que Pedro não estava blefando. Mateus, com seu temperamento explosivo, não hesitaria em fazer justiça com as próprias mãos. E Clara, o que ela pensaria se soubesse da extensão dos seus atos? A vergonha o engolia, mas pior ainda era o vazio de saber que, mesmo agora, ele ainda desejava Clara, ainda sonhava com ela. Naquela noite, Lucas voltou para casa com a mente em pedaços. Ele juntou os cacos do celular, tentando salvar o que restava, mas a tela estava morta, um lembrete do que ele tinha destruído. Ele pensou em confrontar Pedro, em implorar novamente, mas sabia que não adiantaria. O garoto estava decidido, e Lucas não tinha defesa. Ele passou horas sentado na cama, encarando a parede, revivendo cada erro, cada escolha que o levara até ali. A culpa, que antes era apenas um peso, agora era uma corrente, amarrando-o a uma verdade que ele não podia mais ignorar. Ele tinha traído Clara, traído a si mesmo, e agora pagaria o preço. O inevitável aconteceu dias depois. Clara, de alguma forma, descobriu a verdade. Talvez Pedro tivesse contado, talvez ela tivesse notado algo no comportamento do filho, mas quando Lucas passou pela mercearia, ela o chamou com uma voz que ele nunca tinha ouvido antes, fria, cortante como uma lâmina de gelo. Entra aqui, ela disse, fechando a porta da mercearia atrás dele. O lugar estava vazio, o silêncio tão pesado que Lucas mal conseguia respirar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Clara deu um passo à frente e o acertou com um tapa que ecoou no silêncio. Como você pôde? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva e mágoa. Você me usou, Lucas. Você me fez sentir suja na minha própria casa. Ele tentou falar, pedir desculpas, mas as palavras morriam em sua garganta. O olhar de Clara era uma mistura de desprezo e dor, e cada segundo que passava o fazia sentir menor, mais insignificante. Eu confiava em você. Ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu te deixei entrar na minha vida. E você fez isso. Ela apontou para o celular quebrado, que agora estava sobre o balcão, como uma prova do seu crime. Saia da minha vida, Lucas, e nunca mais volte. Lucas saiu da mercearia cambaleando, o rosto ardendo onde a mão de Clara o acertara. A vila parecia girar ao seu redor. As casas, as árvores, as vozes distantes dos vizinhos. Tudo era um borrão. Ele voltou para casa, trancou a porta e desabou no chão, o corpo sacudido por soluços que ele não conseguia conter. Tudo o que ele queria era Clara, mas agora ela era apenas uma memória, uma ferida que ele mesmo abrira.
Ele sabia que não podia ficar em São Lourenço. Pedro estava certo. Sua presença era uma ameaça, não só para Clara, mas para ele mesmo. Naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada piscante, Lucas começou a juntar suas coisas. Ele pegou uma mochila velha, jogando dentro algumas roupas, né, o dinheiro que tinha guardado, e uma foto antiga da vila, onde Clara aparecia ao fundo, sorrindo num festival de São João. Ele hesitou, os dedos tremendo sobre a foto, mas acabou guardá-la no fundo da mochila. Ele precisava ir embora, precisava deixar tudo para trás, mas uma parte dele ainda se agarrava à esperança de que, de alguma forma, poderia consertar o que tinha destruído. A mochila de Lucas estava pronta, jogada no canto do quarto como um símbolo de rendição. Sob a luz tremeluzente da lâmpada, ele segurava a foto antiga de São Lourenço, os dedos traçando o contorno do rosto de Clara, que sorria ao fundo, alheia ao peso que aquele momento teria anos depois. A vila, agora silenciosa sob o manto da noite, parecia segurar a respiração, como se soubesse que ele estava de partida. Lucas deixou a foto deslizar de suas mãos, caindo sobre a cama, e respirou fundo, tentando reunir forças para deixar para trás não apenas a vila, mas também o eco de seus erros. A dor da rejeição de Clara, o tapa que ainda ardia em seu rosto, e a ameaça de Pedro eram correntes que ele precisava quebrar, mas o caminho à frente parecia tão incerto quanto a escuridão lá fora. Na manhã seguinte, Lucas pegou um ônibus para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, onde a vida pulsava em um ritmo que ele esperava que pudesse abafar suas memórias. A viagem foi longa, o ronco do motor misturando-se aos pensamentos que giravam em sua cabeça. Ele olhava pela janela, vendo as colinas verdes darem lugar a prédios cinzentos, e sentia um vazio que não explicava. São Lourenço, com suas ruas de terra e seus segredos, era tudo o que ele conhecia, mas agora era um lugar onde ele não pertencia mais. Ele fechou os olhos, tentando imaginar um futuro onde pudesse ser alguém diferente, alguém que não carregasse o peso de ter traído a confiança de uma mulher, que mesmo agora ainda ocupava seu coração. Em Belo Horizonte, no horizonte, Lucas encontrou um quarto modesto para alugar num bairro operário, onde o barulho das ruas e o cheiro de comida de rua preenchiam o ar. Ele conseguiu um emprego como ajudante numa oficina mecânica, um trabalho que exigia mais suor do que conversa, exatamente o que ele precisava. Mas, mesmo imerso na rotina exaustiva, Clara permanecia como uma sombra. À noite, quando o silêncio tomava conta, ele se pegava revisitando aquele momento no banheiro, o calor do corpo dela, o som dos seus suspiros, e depois a dor nos olhos dela, a raiva que o expulsara. Ele sabia que tinha errado, mas a saudade dela era uma ferida que se recusava a cicatrizar. Meses se passaram, e Lucas começou a encontrar pequenos pedaços de si mesmo no caos da cidade grande. Ele fez amigos na oficina, homens rudes, mas de coração aberto, que o convidavam para tomar cerveja e contar histórias. Ele aprendeu a rir novamente, ainda que o riso nunca chegasse aos olhos. Mas o que realmente o mudou foi uma conversa com um colega mais velho, seu Zé, que parecia enxergar através dele. "Todo mundo carrega um erro, moleque", disse o homem, soprando a fumaça de um cigarro. "O que importa é o que você faz com ele. Vai deixar ele te definir ou vai usar ele para crescer?" As palavras de seu Zé foram como um espelho, forçando Lucas a enfrentar o que ele vinha evitando. Ele precisava se perdoar. Num impulso, numa noite de insônia, Lucas pegou um caderno e começou a escrever uma carta para Clara. Não era uma tentativa de se justificar, mas um pedido de perdão, uma forma de fechar o ciclo que ainda o prendia. "Clara", ele escreveu, "nada do que eu diga pode apagar o que fiz. Eu traí sua confiança, machuquei você e sua família, e isso vai me acompanhar para sempre. Só quero que saiba que estou tentando ser melhor, por você, por mim, por tudo o que aprendi com meu erro. Espero que você encontre paz." Ele dobrou a carta com cuidado, mas não a enviou. Em vez disso, guardou-a numa gaveta, como um lembrete do que ele precisava deixar para trás. Com o tempo, Lucas começou a ouvir rumores sobre São Lourenço através de conhecidos que passavam por Belo Horizonte. Um amigo da vila, que viera comprar peças para a oficina,
Mencionou que Clara e Mateus estavam tentando reconstruir o casamento. Eles estão se esforçando, sabe? Não é fácil, mas estão juntos, o homem disse, sem saber o quanto aquelas palavras mexeriam com Lucas. Ele sentiu uma pontada de dor, mas também um alívio inesperado. Saber que Clara estava seguindo em frente, que talvez ela tivesse encontrado um pouco de paz, era como soltar um peso que ele nem sabia que carregava. Ele sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e agradeceu ao amigo, mudando de assunto antes que a emoção o traísse. A vida em Belo Horizonte, Horizonte não era perfeita, mas era um recomeço. Lucas começou a se voluntariar numa associação comunitária, ajudando a ensinar mecânica para jovens de bairros pobres. Era sua forma de devolver algo ao mundo, de transformar a culpa em propósito. Ele ainda pensava em Clara, mas agora as memórias vinham com menos dor, mais como um lembrete do quanto ele tinha aprendido. Ele entendia, finalmente, que o amor que sentia por ela não era amor de verdade, mas uma mistura de solidão, desejo e idealização. O verdadeiro amor, ele descobriu, era respeitar, mesmo que isso significasse se afastar. Numa noite clara, enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de Belo Horizonte, Lucas olhou para o céu, as estrelas brilhando como pequenas promessas. Ele pensou na frase que escrevera na carta: "Estou tentando ser melhor." Era uma promessa que ele fazia a si mesmo, uma bússola para guiá-lo num caminho que pela primeira vez parecia certo. Ele sabia que nunca esqueceria Clara, mas também sabia que não precisava carregá-la como uma âncora. Ela era parte do passado, uma lição gravada em sua alma, mas o futuro era dele para construir. Lucas parou numa praça, sentando-se num banco sob a luz de um poste. Ele tirou do bolso um chaveiro velho, um presente de seu tio nos tempos de São Lourenço, e o girou entre os dedos. Era um objeto simples, mas carregava o peso de quem ele tinha sido e de quem ele queria ser. Ele respirou fundo, o ar fresco da noite enchendo seus pulmões, e fez um juramento silencioso: viver com honestidade, com coragem, e nunca mais deixar que o desejo o cegasse para o que era certo. A cidade pulsava ao seu redor, viva e cheia de possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentiu que podia fazer parte dela. Obrigado por acompanharem essa história cheia de emoções e reviravoltas. Espero que ela tenha tocado vocês de alguma forma. Até a próxima em mais uma noite de histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem queremos ser.